E aí, gente, Flávio Henrique na área, com mais um vídeo para vocês. E eu vou fazer um comentário aqui, que essa semana eu estava conversando com uma amiga ontem, e ela me falou sobre a morte do Bob Proctor, né? Essa semana, acho que dia 3, faleceu aos 86 anos. E eu realmente eu não sabia, cara, eu sigo o Bob Proctor desde do filme O Segredo, né? De Rhonda Byrne, que ele participou. E ali eu vim acompanhando as palestras dele, vídeos dele, aprendi muita coisa com ele. E um cara sensacional, um cara fora de série, um cara que contribuiu muito, né? Deixou aí um legado aí e muita informação, eu aprendi muito. Mas eu confesso que eu fico assim pensando, cara, na vida, eu fico pensando quando a morte, né? A morte ela sempre dá uma chacoalhada na gente, ela faz a gente refletir sobre a vida, sobre o que você está fazendo, fala sobre o que você está contribuindo, o que você está fazendo para o mundo, para os seus vizinhos, né? Às vezes você quer ganhar o mundo, mas você não nem seu vizinho, você não fez nem dar bom dia para o seu vizinho, mas você está querendo estrelar, está querendo fazer tanta coisa, mas às vezes você não conversa com seu filho, não conversa com um parente, tá, sabe? E as pessoas ficam, eu fico pensando, a morte é uma coisa interessante, cara. E quando ela chega, não adianta, sabe? Quando a morte ela ela não aceita o não como resposta. E eu fiquei pensando nisso, cara. Sobre a morte, ela sempre faz a gente refletir, refletir muito, pensar sobre as coisas. Porque um dia vai chegar o seu dia, o meu dia. É normal, coisa. A gente hoje está aqui, mas amanhã você não está. E o que fica é é, o que você plantou, as coisas que você faz para a vida das pessoas, que você faz para sua família, para sua comunidade, para sua cidade, é isso que vai ficar. Seja bom ou ruim, é o que vai ficar isso. É muito foda isso. Então a morte dele me chamou muita atenção, me fez eu. Não a morte dele em si, né? A morte, né? Quando alguém morre perto de você, algum vizinho, um parente, isso faz a gente pensar. Mas eu fiquei pensando assim, que a morte, algumas pessoas não entendem, mas a morte ela é um espírito mandado, é um espírito enviado, é um espírito funcional, um espírito que tem a funcionalidade. Assim como nós chegamos aqui, né, e recebemos a vida, né, que Deus nos dá, mas a morte também, cara, é um enviado. E algumas pessoas não entendem isso. A morte é um enviado de Deus. Muitas das vezes, eu vou explicar, que às vezes a pessoa fica confusa, né? Tem pessoas que morrem de tragédia, de uma doença, de alguma coisa. Tem pessoas que procuram a morte, né? Tem pessoas que vão antes de chegar o tempo também, adiantam com alguns afazeres, né? E acaba contribuindo para a morte dela. Mas é um enviado, né? A gente tem pessoas que não aceitam isso, que acham que as coisas estão separadas, mas não tem nada separado. Tem até uma passagem na palavra, nas escrituras, que fala assim que para cada dia tem os seus fins, Deus separou cada dia tem um fim, tem uma coisa específica para aquele dia. A gente não entende, às vezes eu pegar essa bolinha para fazer uma analogia. A gente é como se fosse um monte de fins, um monte de coisas entrelaçadas aqui, ó, mas que tudo se conecta e faz virar essa bolinha, cara. Então, assim, a morte, a vida, tudo tem um sentido, tem um porquê. E nós temos um tempo. Bob Proctor foi aos 86, né, cara? E contribuiu muito. Eu fico pensando assim, quantas pessoas jogam o seu tempo precioso, que o tempo não é dinheiro, o tempo é vida, e não faz nada, não contribui nada. Pessoas ingratas que chegam aqui, vão, como diz, né? Eu tinha uma tia que falava assim que tem gente que deita como uma mula e levanta como um cavalo, né? Não agradece nada, não agradece a vida, não é grato por nada, não é grato pelo que tem, não é grato pela família. Tem gente muito ingrata, cara. Meu Deus, como tem pessoas ingratas que estão nessa existência e não entenderam nada. É isso que eu fiquei pensando na reflexão sobre a morte, sabe? E o Bob Proctor é conhecido mundialmente, é uma pessoa, né, que chamam de estrela, muito famoso e tal. Mas quantas outras pessoas anonimatas, no anonimato, pessoas que não tem, não são conhecidas, né? Mas morre gente todo dia, nasce pessoas todo dia. É esse ciclo infinito, né? Essa coisa que nasce, morre, e vão que vão. E uma hora chega o seu dia, uma hora chega o meu dia.
Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Eu acho que ainda tem tempo ainda para falar um pouquinho para vocês aqui. Porque um dia eu tava gravando que o vídeo encerrou. Mas, cara, é isso que eu queria falar para vocês sobre a morte, sabe? Sobre essa questão